Minhas irmãs, eu quero pedir a vocês licença para falar sentado. Eu fiz as cirurgias do fêmur, extraí os fêmurs. Eu creio que é também um pouquinho da idade, né? Eu estou quase da idade da irmã Norina, viu? Nós estamos disputando, viu, irmã Norina? Tome assento, por favor. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus a vida não é feliz, sem Jesus não dá. Aleluia, Ele está aqui, amém, glória a Deus. Minhas irmãs, quero felicitar o meu companheiro, pastor Luiz Ricardo, e toda a equipe do Círculo de Oração, as irmãs que trabalham para o Senhor e que exercem um dos mais nobres trabalhos da Igreja do Senhor. Eu tenho dito algumas vezes que o Círculo de Oração é a casa de força da Igreja. Glória a Deus. Vocês oram e Jesus abençoa o ministério do Belém. Glória a Deus. Vocês oram e Jesus salva os pecadores. As irmãs oram, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. As irmãs oram e Jesus cura os enfermos. Glória a Deus. E nós continuaremos orando, aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Minhas irmãs, eu não serei muito prolixo nas minhas palavras, mas pastor, a comissão escolheu, irmãos, um tema preciosíssimo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 31. E, estando eles, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Meus queridos, se a irmã Wanda estivesse conosco, ela ia dizer: vocês estão muito bonitas. Mas eu não posso dizer isso. Eu só posso dizer que vocês estão simpáticas, viu? É isso, irmã Marta? Mas, minhas irmãs, que linda festa. Glória a Deus. Não só um ajuntamento de mulheres, mas a unção do céu tem caído sobre os nossos corações. A este momento podemos dizer que a nossa alma está vibrando, o nosso espírito está glorificando, o nosso coração está adorando ao Senhor Jesus Cristo, que está conosco esta noite. Glória a Deus. Minhas irmãs, vocês escolheram, repito, esse tema tão importante. Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Ele, que foi um dos testemunhas vivas do ministério glorioso de Jesus e o trabalho dos seus discípulos. Lucas era médico e, pela sua cultura, ele escreveu o seu evangelho, Evangelho de São Lucas, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, no qual ele registra os primeiros dias da Igreja de Jesus Cristo, que foi iniciada por ele. Jesus havia dito: edificarei a minha igreja. E, minhas irmãs, em uma forma toda especial. Paulo fala de um modelo todo especial. Jesus, o Senhor, ele organizou, ele a abençoou,
E Ele continua com a sua mão estendida sobre nós, sobre a igreja do Senhor, sobre o coração daqueles que temem a Deus, que podem orar e podem sentir, se mover o lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam dando seguimento àquela ordem peremptória de Cristo. Ele havia dito: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem no meu nome. Aleluia. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queridos, e os discípulos aceitaram. Os discípulos creram e começaram então a exercitar, irmãos, aquilo que é o Espírito Santo, através da palavra de Jesus, fazia o coração de cada um vibrar. Nós lemos especialmente no livro de Atos dos Apóstolos os primórdios dessa igreja, da maneira preciosa como o Senhor Deus, pelo seu Espírito, começou a organizar a igreja que seria seguida anos, séculos, até a volta de Jesus Cristo, que breve vem. Minhas irmãs, eles pregavam, diz o texto, pregavam com muita ousadia. O ímpeto sentido no coração daquele grupo de servos de Deus era tão forte, era tão grande. Não havia perseguição, não havia prisão, não havia açoite, não havia necessidade, nada impedia que aqueles homens cheios do Espírito Santo falassem que Jesus é o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, me parece ver aquele grupo de homens simples. O Senhor escolheu. Não foi buscá-los nas cátedras, não foi buscar nas faculdades de teologia. Mas é interessante, irmãos, é que Jesus foi lá no mar da Galileia e apanhou aqueles homens tão simples, com a cultura bem pequenininha. Mas, minhas irmãs, quando se entregam nos braços de Jesus, Deus transforma todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta que logo quando houve o derramamento do Espírito Santo lá em Jerusalém, o barulho foi tão grande que aquele povo fez. A Bíblia diz que os que estavam na cidade, havia uma festa do povo, e eles ouviram aquele barulho, e eles vieram para a porta do templo, e eles ficaram olhando ali, e lá de fora eles diziam: estão embriagados. Aí, irmãos, Pedro, aquele pescador, que não tinha curso de teologia, ele levanta-se, cheio do Espírito Santo, aleluia, e então começa a falar para aquela gente que lá estava, com tanta unção, com tanta sabedoria, com tanto poder, glória a Deus. Lucas diz que havia uma admiração do povo. Como é que esses homens falam tão bonito? Que sabedoria que eles têm? Alguém disse: é porque eles estiveram com Jesus. Com Jesus, eu e você aprimoramos o nosso ministério. Eu e você aprimoramos a nossa vida espiritual. Eles então pregavam com muita coragem. Irmãos, Lucas conta que foram realizados cultos muito grandes. Imagine um culto, foi feito um apelo, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Vocês pensaram cuidar de 3.000 crentes novos, nenéns espirituais? Aleluia! Mas os apóstolos estavam cheios da graça. Aleluia! Cultos que aceitaram 5.000 pessoas. Irmãos, era um movimento extraordinário em Jerusalém e nas suas circunvizinhanças.
E para aumentar a curiosidade daquele povo, eles começaram a ver e a ouvir eles falarem numa língua que eles não entendiam. Foi naquele instante que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou com aquela gente, que aquele barulho que eles estavam ouvindo, aquelas vozes que ecoavam naquele pequeno cenáculo, era simplesmente o cumprimento da profecia do profeta. Ele disse que lá do céu, Deus derramaria do seu Santo Espírito, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, era o cumprimento de uma profecia. E o mesmo Senhor que os encheu do Espírito Santo, está escrito lá em Atos 1:8, que o Senhor mandou que eles fossem pregar. Eles foram revestidos de poder para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Amados, me parece ver aqueles homens tão simples, não é? Pedro, João, não usavam bata para pregar. Não. Eles não tinham aquelas roupas que alguns hoje se enfeitam para pregar. Calçam uns sapatos assim meio coloridos. Irmãos, Jesus era muito simples. Ele era tão simples que ele parecia com seus discípulos. Quando os soldados vieram prender a Jesus, foi preciso, irmãos, que Judas desse um beijo nele, para que eles, irmãos, identificassem quem era Jesus, porque ele era igualzinho aos outros. Jesus desceu do céu, tomou forma de homem, e como homem sofreu, e foi até o Calvário para morrer por todos nós. Esta noite estamos aqui, agradecidos ao Senhor, porque o sangue de Cristo, derramado lá no patíbulo da cruz, nos purificou de todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, os apóstolos amados haviam estado com Jesus, ouviram e viram Jesus fazer muitos milagres. Mas é interessante que Jesus fazia, e um dia ele disse para eles: olha, vocês puderam fazer milagres maiores do que eu fiz. E eles creram, amados, que o poder de Deus que estava em Jesus havia penetrado no coração de cada um deles. Eles eram verdadeiras testemunhas do Senhor. Não tinha perseguição, não tinha prisão, irmão, não tinha espancamento, nada impedia eles chegarem em praça pública e com muita força no pulmão dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, breve ele voltará para buscar a sua amada igreja. Neste ímpeto, aqueles homens pregavam, amados, quando houve aquela dispersão em Jerusalém, e a perseguição foi tamanha. Interessante, eu acredito até que, em virtude da igreja já está com um número relativamente grande, devia haver aí alguns irmãos, podia ser que algum sacerdote, algum levita, algum jurista, irmãos, alguém que tivesse uma certa penetração social. Mas é interessante que eles dispensaram toda essa cultura humana, e diz o texto que vocês escolheram, eles dobraram os joelhos e foram buscar a presença do Senhor. Aleluia. Minhas irmãs, aí está o maior segredo da nossa vida espiritual. A oração para nós, irmãos, é como o oxigênio, não pode faltar. Se o corpo físico precisa de oxigênio, a alma precisa de oração. Glória a Deus, aleluia. Minhas irmãs, o texto diz que eles oraram
E houve uma manifestação completamente diferente de tudo aquilo que eles conheciam. Eles sabiam que o Espírito Santo tinha descido, que eles foram batizados do Espírito Santo, falaram línguas estranhas, houve um barulho muito grande, mas naquela oração veio algo diferente. A Bíblia diz, irmãos, que se moveu o lugar que eles estavam orando. Minhas irmãs, a operação de Deus em resposta às nossas orações, minhas irmãs, Deus responde da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Ele responde às vezes no momento, responde amanhã, responde depois, mas o importante é você orar. Ore, continue orando, minhas irmãs. Nos anos que tenho servido a Deus como ministro, eu tenho visto Deus fazer tantas coisas maravilhosas. Escute-me, eu estou aqui me lembrando, em 1900, se não me falha a memória, foi 57, 58, eu dirigia a congregação da Vila Espanhola. E nós compramos ali um terreno na rua principal do bairro. E aquele terreno tinha um pequeno declive para o seu fim. E, amados, o nosso dinheiro era muito pouco. Eu estava com os irmãos fazendo ali um edículozinho para guardar o material que os irmãos estavam doando. Eu me reuni com eles, fizemos uma rodinha, pegamos a mão no outro. Pessoal, vamos orar. Nós temos que aterrar esse terreno, mas nós não temos dinheiro, vamos orar. Oramos a Deus, quando dissemos amém, ia passando assim, em frente à nossa propriedade, um basculante grande, com uma carga de um barro bonito, vermelho, e o motorista devagarinho olhando para um lado, para o outro. Eu corri e falei, peraí. Meu amigo, desculpa, onde o senhor vai com esse barro? Estou procurando um lugar para jogar. Eu digo, é aqui. É aqui. Minhas irmãs, ele trouxe mais. Nós aterramos todo o terreno sem gastar um centavo, porque de Deus é a obra. Bendito seja o nome do Senhor. Orando, minhas irmãs, Deus se manifesta de maneira maravilhosa. Eu acredito que todas vocês, todos nós, temos as nossas experiências pessoais com Deus. Porque Deus, está escrito em Hebreus, capítulo 1 e verso 1, Deus fala de muitas maneiras. Quantas vezes, irmãos, Deus usa alguém com uma profecia, mas às vezes Ele mesmo vem falar conosco. Eu estou aqui me recordando, pastor Cícero Canuto de Lima, o nosso inesquecível pastor, um dia chegou para mim e disse, Zé Wellington, ora, me ajude em oração, para Jesus dar um pastor para Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Eu falei, tá bem, vamos orar. E fui para casa e seguimos orando. Numa madrugada eu estava orando, irmãos, eu senti quando alguém veio e se colocou ali do meu lado e falou comigo, mas não falou no tímpano, falou no coração. E ele disse, o pastor para Campo Grande é fulano de tal, deu o nome. Mas, irmãs, naquele momento, entrou um gozo tão grande no meu coração. Eu fiquei com pressa que o dia amanhecesse, eu fui para o Belém. Quando eu cheguei no Belém, irmão Cícero estava lá. Eu estendi a mão para ele, falei, Pai do Senhor, irmão Cícero. Ele pegou da minha mão, olhou para mim e disse, o que foi que Deus falou com você essa madrugada? Aleluia. E eu disse, como é que o senhor sabe que Deus falou? Ele me falou o que tinha falado, mas não me disse o que era. E o que foi que Deus te falou? Irmãos, então eu falei para ele falou que o pastor para aquela cidade é fulano, mas ele não é pastor, ele é um presbítero. Ele falou, não, se Deus falou que ele é pastor, ele é pastor. Chama esse homem. Chamamos, consagramos, irmãos, e mandamos para a cidade, e ele ficou ali, fez um grande trabalho. Deus, irmãos, fala de muitas maneiras. Quantas vezes, amados, orando pela madrugada, às vezes num transporte. Interessante que a sucessão do pastor Cícero do Belém,
Irmãs, eu era o vice-presidente, mas me acomodava, porque, digo para vocês que até hoje, o cargo do vice-presidente da diretoria é o mais sofrido que tem. Porque se ele é um homem ativo, eles dizem que, olha, está querendo tirar o pastor. Se ele é um camarada mais retardado, esse abestadozinho que está aí, não sabe fazer nada. Mas, meus irmãos, pois bem, mas um dia eu estava voltando do Paraguai. Havia ido ali resolver um problema na igreja do Senhor. E eu me recordo do acontecido. Eu vi num ônibusinho pequeno, e meu lugar estava, a de esquerda estava vazio, onde parou, subiu a mulher, o Espírito Santo disse, cuidado, é uma víbora. Eu então fechei os olhos, comecei a orar, aí ela puxou conversa comigo, falei, minha senhora, eu não entendo nada do que a senhora fala. Cortei a palestra dela. Mas naquela viagem, Deus me deu uma revelação. E Ele então me mostrou como iria acontecer a sucessão do pastor Cícero lá do Belém. Minhas irmãs, eu não contei aquilo para ninguém, nem para minha esposa. Mas eu tinha no bolso um cartão, eu peguei aquele cartão e escrevi o que o Senhor havia falado e guardei. Minhas irmãs, nesta revelação, pastor Cícero se levantava e dizia, Zé Wellington, Deus falou e não vai cair uma vírgula. E eu simplesmente, minhas irmãs, fiquei aguardando o tempo de Deus. Isto é muito importante, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Assim diz Salomão, lá no seu livro de Eclesiastes. Pois bem, não se apresse diante do tempo de Deus. Não se atrase diante do tempo de Deus. Peço ao Senhor graça para andar ali juntinho com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Minhas irmãs, andando com Jesus, quando o crente ora, Deus se manifesta. E se manifesta de maneira gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, Deus se manifesta fazendo o lugar que você está tremer. Mas Deus se manifesta de outras maneiras. A Bíblia nos conta que Pedro, quando estava preso, a igreja estava orando por ele. Interessante, estava lá no cárcere. De momento, irmãos, houve um terremotozinho. A porta do cárcere se abriu. Aleluia. Pedro saiu pensando que era uma visão. Ele estava lá na rua e ele despertou. Não, foi Deus que me tirou. Dali ele foi direto para a casa dos irmãos. Quando chegou lá, eles estavam orando. Quando Pedro bateu na porta, veio uma menina por nome Rod. Ela veio para ver quem é que estava batendo. Quando ela chegou, que abriu a janela, voltou e disse, mataram o irmão Pedro, porque é ele em espírito que está lá fora. Aí os irmãos foram olhar, abriram a porta, Pedro entra vitorioso, porque Deus havia respondido aquela oração. Deixa eu falar um pouquinho direto com o coração de cada um de vocês. Qual é a sua experiência orando com Deus? Pense um pouquinho. Quantas vezes Deus já se manifestou em resposta à sua oração? Aleluia. Quantas vezes você derramou lágrimas na presença do Senhor? A resposta demorou um pouquinho, mas ela chegou, porque as suas lágrimas ficaram lá diante do Senhor, e Deus respondeu. Bendito seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, hoje, amados, desculpe eu falar assim, mas lágrimas nos olhos na oração hoje é coisa muito rara. É coisa muito rara. A emoção nossa, com os joelhos dobrados, irmãos, parece ser uma coisa tão comum, todo dia, toda hora. Não é não, minha irmã. Quando nós nos ajoelhamos para orar, lembre-se, você e eu, nós vamos falar com Deus.
o Deus de todo o poder e de toda a glória. Aleluia! A nossa oração não fica pendurado no teto, não. Ela sobe diante do Senhor. Aleluia! E Deus se manifesta. Ele responde às nossas orações. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu não gosto de falar, testemunho da vida de outros, mas falo do que Deus tem feito na minha vida. Era o ano de 1955. Eu congregava na Vila Espanhola. O dirigente da congregação trabalhava numa rádio, e ele foi transferido para o turno da noite e não pôde mais dirigir a congregação. Primeiro culto, não tinha quem dirigisse, mas vamos orar. Passamos o culto todo orando. No outro dia veio o pastor do setor da minha casa e disse: irmão Zé Edson, fique aí dirigindo os cultos. Eu falei: mas eu não sei. Aí ele me ensinou: faça assim, ore, leia a Bíblia, ore um pouquinho com eles, fale alguma coisa, se não tiver o que falar, dá oportunidade para outro falar, canta o hino, levanta. Me ensinou como é que dirigir o culto. Eu disse: é só isso? Aí ele disse: pode deixar que eu dirijo. Minhas irmãs, e não é que eu peguei gosto, e até hoje estou dirigindo o culto. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, é que naquele período nós nos reunimos. A congregação era pequena, o sítio de oração era pouquinho, mas uns 12, 15 pessoas orando ao Senhor. E Deus usou a irmã em profecia e nos disse o seguinte: do meio de vocês eu escolhi um para tomar conta da minha igreja. Amém, amém. Fica olhando para o outro, quem é. E ali ficou, irmãos. Mas o que Deus fala, Ele cumpre. Não há impossibilidade para Deus. Não há coisa difícil para Deus. Peça. A Bíblia diz: crendo, e você vai receber. Você não pode, disse irmão Judas, pedir como a água do mar, que vem, quebra na praia, onda do mar, e nada acontece. Você não pode orar, minha irmã, duvidando. Será que Deus pode tudo? Deus pode tudo. Glória a Deus. Deus pode tudo. Aleluia. Minhas irmãs, eu vou contar uma experiência. Eu dirigia o setor da Vila Espanhola, em toda a sul de São Paulo. E era um culto de oração, sexta-feira. Eu colocava uma mesinha embaixo do púlpito e uma cadeira. Eu estava orando ali. E de momento chegou um irmão. Era um alemão. Ele era alto, vermelho. Chegou para mim e disse: irmão Zé Wellington, eu moro com fulano de tal. Nós alugamos uma casa, moramos ali, eu pago a metade do aluguel e pago a metade. Mas acontece que eu recebi o meu salário, pus dentro da página de um livro lá na estante e o dinheiro desapareceu. Ele disse: só pode ter sido fulano. Eu disse: irmão, mas foi? Ele disse: vê se vão dar um jeito. Eu pensei comigo: eu não sou delegado. Como é que eu vou dar um jeito nesse negócio? Falei para ele: irmão, vá sentar, vamos orar. Quem sabe se Deus não tem uma solução aí nessa noite. Ele foi, voltou para o lugar dele e fiquei orando. Fiquei orando. Daqui a pouco chegou aquele irmão, veio falar comigo. Ele pôs a mão assim na mesa, ele tremia tanto que a mesa estava tremendo também. Aí o senhor disse: foi ele. Aí eu falei: fulano, diga aí. Não, pastor, porque sumiu o dinheiro daquele camarada, ele está dizendo que fui eu. Falei: irmão, é um pouco de precipitação dele. Eu sei, você precisou daquele dinheiro. Você não roubou, você tirou lá do livro, gastou. Você já recebeu o salário? Eu recebi hoje. Vai lá e põe o dinheiro no mesmo lugar. Deixa lá. Irmãos, isso foi sexta-feira. Quando foi no domingo, o alemão veio falar comigo, todo sorridente. Eu: irmão Zé Wellington, olha, houve uma coisa que eu não entendi. Eu fui lá, abri o livro, o dinheiro estava lá. Eu disse: pois é, eu não falei que Deus tinha uma solução? Minhas irmãs,
Deus trabalha de muitas maneiras. Aleluia! Ele comove corações. Ele faz milagres nas vidas. Pessoas, irmãos, que às vezes, não sei o porquê, rompem sua amizade. Eu estou aqui me lembrando de 2 irmãos. Eles moravam um pouco distante do templo. E eles vinham no culto, voltavam juntos, vinham no culto, sentavam juntos. E isso por muito tempo. O pastor observava. Um dia eles chegaram, um sentou aqui, outro sentou ali. O pastor olhou assim. Num outro culto, sentou aqui, outro sentou ali, separados. Aí o pastor chegou, do fim do culto, vem cá, irmãos, vem cá. O que aconteceu com vocês? Vocês chegavam juntos, sentavam juntos. O que aconteceu com vocês? Aí eu disse, irmão, é o seguinte, o problema é que nós íamos para o culto e uma cobra deu uma picada na perna dele. Eu falei para ele, cuidado com a cascavel. Ele falou, não, é um jurucussum. É uma cascavel. Aí, e ficaram discutindo o nome da cobra. E brigaram, se separaram. A cobra separa os irmãos. Cuidado com a serpente. Cuidado com Satanás. Não deixa ele separar a sua comunhão com o seu irmão. Glória a Deus. Minhas irmãs, ore. Se aconteceu, uma pessoa, olha, lhe tratou um pouco diferente, um pouco grosseiramente, não revide. Vai para a oração. Deus se move. Deus se move. Ele fala aquele coração. Minhas irmãs, Deus opera de maneira a satisfazer, respondendo à nossa petição. Se nós fôssemos contar as muitas vezes que Deus respondeu à nossa oração. Eu estou olhando aqui para o relógio, já está muito tarde, mas eu vou contar mais uma experiência e vou dizer amém. Mas estávamos construindo o templo lá na rua Cotegipe, o templo antigo, e eu estava passando por um momento de muita dificuldade. E havia me levantado uma calúnia, e o diabo, irmão, colocou aquele negócio na cabeça de alguns obreiros. E eu não devia, orando, o Senhor, fiquei orando, mas num dia eu estava tão desesperado, eu entrei na construção, se de um lado não tinha ninguém, coloquei uma cadeira ali no meio dos escombros e orei ao Senhor. E chorando, eu disse, Jesus, por que estão todos contra mim? Naquele instante, eu ouvi uma voz no meu coração que me disse, por que dizes estar só? Eu não estou contigo? Aleluia. Minhas irmãs, eu dobrei os joelhos, triste, chorando. Me levantei pulando de alegria. Porque se Deus está com você, se Deus está conosco, não há impossibilidade. Deus pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse que terminaria, mas guarda essa palavra no seu coração. Quer ver Deus operar? Fazer a terra tremer? Quer ver Deus operar? Lhe mostrar sonhos espirituais? Quer ver Deus falar por profecia para o seu coração? Quer ver Deus curar? Quer ver Jesus salvar? Minhas irmãs, a falta de oração, amados, também não há manifestação de Deus. Nós temos, como sabem, há uns 10 dias atrás, irmãos, por que quis? Por curiosidade. E nós sempre dizemos, Belém tem tantas congregações, então eu chamei lá o nosso secretário e digo, quantas congregações Belém tem? Aí nós fizemos a conta, deu 2.146 congregações. Está bem. Então, aí eu vou contar o porquê. Nós vamos ter batismo nas águas. Era agora o dia 28, mas nós adiamos por causa da escola bíblica. Fica um negócio meio difícil, porque eles ocupam ali aquele espaço da garagem lá. Então, nós transferimos e vamos para
o dia 29. Mas assim, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, é que nós temos visto Deus operar grandes coisas em resposta à oração da igreja. Meus companheiros pastores, cooperadores, dirigentes de congregação, às vezes a sua congregação, quando eu digo a sua, ela é do Senhor, a que você dirige. Às vezes parece que o movimento está parado. Ninguém aceita Jesus, alguns se mudam, olha aqueles cultos frios, um negócio assim meio esquisito. Sabe o que é isso? Falta de oração. Falta de oração. Se você orar e convidar alguns companheiros para a oração, minhas irmãs, esse é um trabalho que atrai. Você pode começar sozinha, depois você chama uma irmã, duas, Deus começa a fazer maravilhas e começa a ver outras para lhe acompanhar. Daqui a pouco a sua sala está cheia de irmãs glorificando o Senhor. Você quer ver Deus operar, Jesus salvar, Jesus batizar com o Espírito Santo, Jesus curar, fazer milagres na igreja? Ore ao Senhor, porque Deus se manifesta de muitas maneiras. Louvo a Deus pela existência do nosso círculo de oração. Minhas irmãs, eu tenho muita coisa para vos contar. Resposta de Deus ao trabalho do círculo de oração. Mas vou terminar aqui as minhas palavras, dizendo a vocês, minhas irmãs, continue orando. Continue orando. Não aceite aquela proposta do inimigo, que ele diz, não vai hoje não, você está cansada. Não, minha irmã, vença essa proposta, porque a sua oração abre a janela do céu e Deus derrama a sua graça no nosso coração. Não falte o círculo de oração. Faça um esforço. Minhas irmãs, a minha, a sua, a nossa salvação custou muito caro. O sacrifício de Cristo, minhas irmãs, é para todos nós, irmãos, uma morte crucial. Alguém com vida, deitado numa cruz, pregar cravos nas suas mãos e nos seus pés, furar do lado com a lança, colocar na sua cabeça uma coroa de espinhos, e ele não reclamar nada, só disse uma pequena oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que grande amor de Jesus! Que grande amor de Jesus! Círculo de oração. Ore pela igreja, ora pelo Belém, ora pela igreja de São Paulo, ora pela igreja do Brasil. Não esqueça de orar por mim. Eu preciso muito das suas orações. Vocês começaram essa noite, irmãos, movendo um pouco o meu coração. Quando vocês falaram da Wanda, nós passamos 67 anos casados. Jesus levou, está com mais de 6 anos, mas olha, nem a aliança eu tirei da mão, continuo casado. Agora não mais com a irmã Wanda, porque Jesus levou, mas estou casado com a igreja. Aleluia. Estou casado com a igreja. Estou com a vida dedicada inteiramente ao trabalho do Senhor Jesus. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Eu estou completando 91 anos. Mas sabe, Deus tem me dado tanto vigor, Deus tem me dado tanto a coragem. Eu não só cuido do Belém, do trabalho aqui de São Paulo, mas das igrejas do interior. Eu viajo muito para o interior. Irmãos, sabem, a idade já exige um pouco mais de sacrifício, mas não tem problema. Jesus pagou na cruz muito mais do que aquilo que estou fazendo. Então, minha irmã, não tenha a oração como um sacrifício. Tenha a oração como um momento precioso que você vai falar com Jesus Cristo, Senhor. Deus abençoe a todas as minhas irmãs dirigentes de oração. Amém. Meus queridos irmãos, nos coloquemos de pé, nós vamos agradecer a Deus pelo culto
Quantos querem agradecer ao Senhor pela pela estada do nosso pastor e também da irmã Marta, sua esposa e equipe. A igreja ficou feliz, diga amém. Deus abençoe. Amanhã retorne aqui às 19 horas e no sábado às 18 horas. E como o pastor disse, vamos continuar orando pela nossa igreja, pois a oração é que nos mantém de pé. Querido Jesus, nosso amado e eterno Salvador, que bom é estar na Tua presença. O nosso coração sente alegria, a nossa alma sente o gozo, o nosso espírito, Senhor, te adora, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu estás conosco, a Tua promessa não falta. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Estamos aqui cultuando a Ti, Senhor. Te agradecemos pela presença de cada um dos irmãos que aqui está. Tu conheces cada um de nós pelo nosso próprio nome e sabe tudo quanto nós precisamos de Ti. Assim, meu querido Pai, ó Senhor, supre as nossas necessidades e ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Deus, maravilhoso e eterno, agora estaremos voltando para o nosso lar. Leva-nos à Tua paz, livra-nos de acidente e de todo e qualquer mal. Pai, continua abençoando o pastor Luiz Ricardo, sua família. Continua abençoando os obreiros do setor de Osasco. Continua abençoando o círculo de oração. As nossas irmãs que lideram esse trabalho. Dá graça para as Tuas filhas, Senhor, para continuarem nesse tão precioso trabalho. Deus dos céus, ouça a nossa oração. Responda-nos, ó Pai, o nosso agradecimento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam: amém. Deus abençoe a todos.